Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 1º de janeiro de 2026, um novo ano, né, que está despontando aí, para que nós possamos fazer bom uso dele, para que nós possamos escolher novamente durante todo esse ano, né? No ano passado nós fizemos a jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. E esse ano eu, depois de ponderar muito a respeito de um nome para essa jornada, que eu fui inspirada a trazer para vocês agora, em 2026, eu decidi que ela vai se chamar Jornada do Valor e da Abundância, né? Porque vai ser exatamente isso que nós vamos trabalhar aqui durante todo esse ano. Nós vamos trabalhar a consciência do nosso valor, da nossa inocência, da nossa pureza, para que nós possamos gerar abundância em todas as áreas das nossas vidas, né? Porque enquanto nós não estamos gerando abundância nas nossas vidas, nós não vamos ter sequer tempo, ou desejo, ou energia para nós nos dedicarmos às coisas do espírito, né? Não que as coisas do espírito sejam desconectadas da matéria, não é isso. Mas se eu estou preocupada com o que eu vou comer na hora do almoço, evidentemente que não seria fácil para mim fazer um vídeo para vocês, né? Nem teria os meios. Mas supondo que eu tivesse, eu não ia estar aqui inteira, presente para fazer esse trabalho para vocês, e o mesmo se aplica à vida de vocês, tá? Então o nome dessa jornada é Jornada 2026, Valor e Abundância através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então o objetivo desse ano é nós deixarmos para lá, de uma vez por todas, nós curarmos o princípio da escassez dentro de nós, né? A sua vida, ela pode ser escassa não apenas de dinheiro, ela pode ser escassa de bons relacionamentos, de uma boa parceria, de boas amizades, ela pode ser uma vida escassa de saúde, uma vida escassa de otimismo, uma vida escassa de boas experiências, né? Uma vida escassa de amor, de alegria, né? Então, essa é a nossa jornada. Então, sejam todos muito bem-vindos à jornada 2026, jornada Valor e Abundância, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Nesse ano, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou ver se eu me habituo a fazer a nossa oração todos os dias, tá? E a gente vai fazer a nossa oração da seguinte forma. Estou na página 30 do livro texto. Eu estou aqui no planeta Terra só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, a primeira coisa que eu quero combinar com vocês, e se vocês puderem escrever isso na agenda de vocês, né? A gente já vai falar do material didático para a nossa jornada 2026, Valor e Abundância. Se vocês puderem escrever esse compromisso num papel, na primeira página da agenda de vocês, é bom. Qual é o compromisso? O compromisso é profundo. Todos os dias nós entregarmos as nossas vidas e as nossas vontades nas mãos do nosso Criador, nas mãos do Divino Espírito Santo, que é o nosso poder superior, tal como o concebemos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse ano, para entrar o ano com o pé direito, é entregarmos nossas vidas e nossas vontades, né? Nos colocarmos à disposição de Deus, Pai e Mãe, né? E da consciência crística dentro de nós, que é Deus Filho, né? E do Espírito Santo, que na verdade é Deus Mãe, né?
Então vejam bem, que nesse ano seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, que Ele nos leve para onde Ele entenda que é melhor que nós possamos estar, que Ele nos guie pelos caminhos dEle, que Ele nos oriente, que Ele nos proteja, que Ele, como eu digo para vocês no final das aulas ao vivo, que Ele aplane os nossos caminhos e facilite os nossos projetos, e que Ele esteja conosco durante os próximos 365 dias, caminhando conosco através desse tempo e desse espaço, né, no qual estamos hoje no ano de 2026, para nós que seguimos o calendário gregoriano, né? Para o calendário chinês, o ano novo vai começar no final de fevereiro, tem um outro número. Para o calendário judaico, o ano novo começou alguns meses atrás, tem um outro número, tá bom? Nós estamos aqui seguindo o calendário gregoriano, que não é um calendário, digamos assim, natural, né? Não é um calendário que esteja em harmonia com a Terra, mas é aqui que nós estamos, é com isso que nós vamos trabalhar. Então, eu vou explicar para vocês como vai funcionar a jornada. A gente vai ler o exercício, se conectar com o exercício do dia, depois a gente vai falar da nossa teoria e da nossa prática, como sempre. Essa jornada, ela provavelmente vai ser muito parecida com a jornada de cura da criança interior, no sentido de que ela vai ter muitas atividades práticas, porque ela será uma jornada de mudança mental. E eu tenho certeza que no final do ano vocês estarão com uma consciência de prosperidade, de abundância e de valor pessoal muito maior do que a que vocês têm no dia de hoje. Lembrando que tudo de bom, a abundância, a prosperidade, o amor, os bons relacionamentos, a saúde, a alegria, o propósito, tudo vem do quê? Do nosso sentido de valor pessoal, né? E vocês já vão entender como é que isso como é que tudo isso que a gente quer fazer nesse ano se conecta com a palavra valor. A palavra deste ano que eu quero para vocês é a palavra valor. Por quê? Enquanto nós não encontramos, não acreditamos, não nos conectamos com o nosso senso de valor pessoal, a nossa vida vai continuar patinando, tá bom? E quando eu falo isso, não pensem vocês que a minha vida vai às mil maravilhas, não. Toda jornada que eu faço com vocês, eu faço com vocês, eu estou fazendo para mim também, né? Então, essa é uma jornada de crescimento para todos nós. Mas é uma jornada cujo crescimento, ele vai se dar absolutamente conectado com Deus verdadeiro, tá? Diferentemente do que vocês possam encontrar, eu não quero aqui falar mal de ninguém, do trabalho de ninguém, desqualificar o trabalho de ninguém, eu quero apenas sinalizar a diferença do trabalho que eu faço e dizer para vocês que foi essa postura que eu, num determinado momento, resolvi assumir na minha vida, que fez com que a minha vida mudasse completamente, né? E a minha vida tem mudado bastante, graças a Deus, né? Eu não sou mais a pessoa que eu era no dia 1º de janeiro, né? Vocês também não são mais as pessoas que vocês eram no dia 1º de janeiro de 2025, não é mesmo? Então, a palavra-chave para o nosso ano é valor. Se eu não consigo enxergar o meu valor, eu não vou conseguir atrair abundância para a minha vida, tá? E qual é o diferencial do nosso trabalho aqui? O nosso trabalho, ele é fundamentado na espiritualidade, na nossa conexão com Deus, tá? Então, esse é o diferencial do nosso trabalho. Por ser um trabalho fundamentado na espiritualidade, nós conseguimos chegar na natureza verdadeira do homem, que é mente e espírito. Somos nós, os filhos, filhas de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros e isentos de pecado, né?
Então, quando nós trabalhamos nesse nível, as coisas podem até, digamos assim, andar mais devagar ou parecer não andar, mas as mudanças são muito sólidas. As mudanças são muito sólidas, porque as mudanças, elas estão alicerçadas nos degraus que Deus coloca na nossa frente para que nós possamos subi-los, galgá-los. Então nós estamos aqui buscando construir as nossas casas em rocha sólida e não construir castelos sobre a areia, né? Então isso para mim é o mais importante. Esse ano nós temos um ano de iniciativa, um ano de empreendedorismo, um ano que nós vamos ter que ter coragem, um ano em que nós vamos ter que aprender a ser independentes, um ano que vai disponibilizar essa energia pra gente. Então se a gente ficar, eu não vou fazer, eu tenho que esperar a minha avó vir comigo, não vai prestar, né? É um ano que traz muita essa energia ígnea, essa energia do fogo, né? Principalmente a partir do dia 20 de fevereiro, quando você vai ter Saturno e Netuno tendo mudado definitivamente para o signo de Áries, que é o signo da coragem, da iniciativa, do empreendedorismo, né? E é um ano que vai trazer essa energia pra gente, distintamente do ano passado, que foi um ano de finais, um ano de perdas, um ano de encerramento de ciclos, né? Foi o ano da cobra, nós tivemos aí que dar um jeito de trocar as nossas peles, né? A cobra é um símbolo de transformação, é um símbolo de renovação, porque ela troca de pele de tempos em tempos e ela não pode ficar confinada na pele antiga, então ela cresce, cresce, cresce e ela tem que sair daquela pele, e foi basicamente isso que a gente fez. E quando esses processos de crescimento eles começam a acontecer nas nossas vidas, o ambiente do lado de fora começa a ficar muito caótico, porque nós estamos começando a reunir a energia necessária para dar um salto, né? E isso acontece de tempos em tempos nas nossas vidas. Nós tivemos um fim aí de um ciclo planetário de energia 9, né? Eu particularmente eu tive um ano 9 pessoal também, porque o meu aniversário é 28 de agosto, então eu tenho sempre a numerologia do ano, que é a numerologia do minha pessoal, né? Enfim, tivemos esse ano aí e vamos nos preparar para receber de braços abertos esse ano, que também no horóscopo chinês ele é o ano do cavalo de fogo, né? E a minha professora de astrologia, ela preveniu a gente, nas últimas aulas que eu tive com ela nos preveniu sobre o risco de incêndios, né? E nós começamos o ano com duas situações muito desagradáveis. Um incêndio numa boate na Suíça, que matou dezenas de pessoas, e um incêndio numa igreja católica na Holanda. Igreja acho que é católica lá, não tenho certeza. Mas enfim, uma igreja cristã na Holanda, tá bom? Então é isso, gente. Eu desejo a vocês uma excelente jornada. Eu vou começar aqui com a leitura do nosso texto, com a leitura do nosso exercício do dia, a nossa lição do dia, melhor dizendo. Depois a gente vai falar da nossa bibliografia, dos recursos, e vamos começar com a temática do dia, tá bom? Introdução do livro de exercícios de um curso em milagres. Se você estiver assistindo esse vídeo, não for meu aluno, eu indico para você que você comece lá com os vídeos de 2021. A leitura do livro Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding. Se você for um principiante, comece com Um Ano de Perdão, você não estará perdendo nada. Depois você passa para 2022, a metafísica das lições de um curso em milagres. Depois você vai passar para 2023, a jornada de cura da criança interior. Depois você vai passar para 2024, jornada de libertação, cura e ascensão, onde nós falamos muito dos processos ascensionais pelos quais o planeta Terra está passando. Depois a jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Se você já estiver comigo esse tempo todo, então a jornada Valor e Abundância, através dos ensinamentos de um curso em milagres, ela foi feita para você. Tá bom? Se você for um aluno adiantado de outro professor,
Aí você vê, conversa com o Espírito Santo, vê se você pode ficar com a gente aqui esse ano, qual jornada você pode fazer. Qual é o segredo das jornadas? Compromisso, diligência. Todo dia você pratica, todo dia você aprende. Todo dia a sua consciência se expande assim, 1 milímetrozinho. Quando você chega no final do ano, você vê que você não é mais a pessoa que você era no início do ano, tá bom? Eu desejo a vocês, eu dou a vocês as minhas melhores boas-vindas e agradeço a todos aqueles que já me falaram que continuam comigo nesse ano, tá? E se você optar por não continuar também, as relações têm princípio, meio e fim, e é isso, tá bom? Esse trabalho é sempre feito com muito amor, com muita dedicação, buscando para vocês as melhores referências bibliográficas sobre os assuntos que eu trato e que eu consigo encontrar dentro da minha limitação, não apenas como ser humano, como pesquisadora da mente humana e como professora de um curso em Milagres, tá bom? Então vamos à introdução do livro de exercícios de um curso em Milagres. Um fundamento teórico, tal como o que o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Vocês têm, domingos à noite, às 19 horas, aulas do livro texto. Domingo agora, nós começamos o capítulo 13, tá? Os 12 capítulos anteriores estão em aulas fechadas, que podem ser adquiridas mediante pagamento se você me mandar um e-mail. O meu e-mail é o jackie.mariano@icloud.com. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Então, o propósito do livro de exercícios é ensinar-nos a pensarmos com as nossas mentes certas. Ok? É isso. Essa mente que está de cabeça para baixo, a gente vai pegar ela e virar de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, tá bom? Então imagine que a sua mente seja esse batom aqui, tá? Então tá de cabeça para cima, tá de cabeça para baixo aqui o batom. O que um curso em Milagres faz é botar ela de cabeça para cima, tá bom? Botar a sua mente certa no comando da sua vida, da sua vontade, tá bom? Os exercícios são muito simples, não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. Hoje é o dia perfeito para você começar um curso em Milagres. O livro de exercícios é dividido em 2 seções principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro. Essa ideia é seguida então por uma descrição dos procedimentos específicos, segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições, de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Então, é sobre isso que fala aquele texto do livro texto de um curso em Milagres que fala do ano novo, né?
que eu vou fazer comentários sobre esse texto na nossa aula de domingo, tá? Faze com que este ano seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo, e permite que todos os teus relacionamentos sejam santificados para ti. Essa é a nossa vontade. Amém, tá? Então é isso, a gente tem que pegar e querer perceber com a percepção verdadeira, com os olhos do Cristo, tudo, todas as pessoas. Eu não posso ter exceções, eu não posso excluir, tá? Não, aqui não, essa pessoa não. Não, essa pessoa, ela me sacaneou muito, ela me prejudicou muito, então eu não posso olhar essa pessoa com os olhos do amor, tá? É exatamente isso que a gente não pode fazer. Então, as lições do curso vão sempre pedir que nós sejamos generalistas, tá bom? Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim, né, dessa prática do livro de exercícios, são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. E isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e a todos, e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Ainda bem que eu botei o lixo na rua, o lixeiro acabou de subir aqui, meu amor. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. É o uso destas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras, tá? Então, eu não vou julgar. Eu não consigo acreditar nisso, que coisa esquisita. Não, essa é a minha mente egóica me impedindo de fazer o treinamento, tentando me sabotar. Eu só pratico, eu não julgo. E como eu sempre falo para vocês já aqui há anos, as 40 primeiras lições são as mais desafiadoras. Se você conseguir praticar, mesmo que de uma forma imperfeita, as 40 primeiras lições comigo, se você conseguir chegar comigo até o dia 9 de fevereiro, né? Eu não sei se, acho que esse ano... Não, é isso mesmo. Até o dia 9 de fevereiro, né? Porque janeiro tem 31 dias. Então, você vai do dia 10 de fevereiro em diante tranquilamente. As primeiras 40 lições são as mais desafiadoras, tá bom? Lembra-te apenas disto. Não precisas acreditar nas ideias. Não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas podes resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia, mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso te é requerido, tá bom? Muito bem. Lição número 1. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Então, eu vou praticar agora. Este abajur não significa nada. Esta janela não significa nada. Esta casa do vizinho não significa nada. Aquela árvore não significa nada, não significa coisa alguma, ok?
Aquela almofada atrás de mim, em formato de coração, não significa coisa alguma. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo, tá? Os aqueles, né? Tinha esquecido. Então, aquela árvore não significa nada. Aquele telhado não significa coisa alguma. Aquela chaminé não significa coisa alguma. Aquela parede não significa coisa alguma. Note que estas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vejas. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Porque se você praticar mecanicamente, aí não vai prestar. Não pode praticar mecanicamente, tá? Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência de manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Nada do que eu vejo neste escritório significa coisa alguma. Nada. Nada do que eu vejo neste escritório significa coisa alguma. E olha, gente, o Aslan, ele tá aqui atrás de mim, dormindo com barriga para cima. Este gato não significa coisa alguma. Eu olho para ele, falo com ele, ele faz assim para mim, ó, pisca, tá bom? Então essa é a primeira parte do livro de exercícios, a primeira lição. Qual é o objetivo das primeiras lições? Vou falar novamente. O objetivo das primeiras lições é deslocar a gente, tirar a gente do holograma, tá bom? Tirar a gente do holograma, desplugar. Sabe, Matrix? Você tá plugado, você vai ser desplugado. É isso que a gente está fazendo aqui. Estamos sendo desplugados da Matrix, tá bom? Estamos aprendendo a estar no mundo, sem pertencermos ao mundo. Nada do que eu vejo neste quarto significa coisa alguma. Quando eu comecei a fazer essas lições, gente, a minha resistência era assim, total e absoluta e absurda. Hoje eu acho divertidíssimo olhar para esse microfone, um microfone psicodélico, que inclusive foram vocês que me deram, pagaram para mim, e falar: este microfone não significa coisa alguma. Este microfone não significa nada. Né? E aí quem já fez as lições já sabe o motivo, né? Mas hoje a gente só fica com isso. Este copo não significa coisa alguma. Esta água dentro do copo não significa coisa alguma. Este mouse não significa coisa alguma. Esta câmera não significa coisa alguma. Este monitor não significa coisa alguma. Estes óculos não significam coisa alguma. Tá bom? E observa como você se sente. Observe como você se sente falando isso. Sabe por quê? Se você estiver falando bonitinho, mesmo, você vai começar a sentir você vai ficar até meio zonzo. A mente, essa mente do ego, ela dá literalmente um tilt, tá? Um tilt. Você fala, este livro não significa coisa alguma. Vem toda a sua resistência, ok? Então vamos primeiro falar dos recursos da nossa jornada, da parte prática da nossa jornada, valor e abundância. Jornada 2026, valor e abundância através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá? Nós vamos usar vários livros.
E eu quero que vocês agradeçam muito a algumas das colegas de vocês, porque essa jornada, ela só está sendo do jeito que ela é, a inspiração para ela, eu já contei para vocês, que por volta de outubro, novembro, o Divino Espírito Santo fala pra gente como vai ser a jornada do ano seguinte. E eu tive a revelação por meio da Elana, tá? A Elana é uma aluna antiga, fez a jornada de cura da criança interior, ela experimentou, assim, mudanças absurdas na vida dela, super positivas, ela é uma aluna super dedicada, super querida, super amorosa. Assim, eu não tenho palavras para descrever a Elana na minha vida, tá? E eu tô sendo absolutamente sincera. Se vocês quiserem conhecer a Elana, ela deu um depoimentozinho que tá no Instagram, tá aqui também no YouTube, falando de como a jornada de cura da criança interior afetou ela, tá? Então, a Elana me presenteou com este livro, Crimes Imaginários, Por que nos punimos e como interromper este processo, dos doutores Lewis Engel e Tom Ferguson, tá? Então, este livro foi o pontapé inicial para essa jornada. Ele vai ser bibliografia e vocês terão o PDF dele, tá? A Elana me deu o PDF dele, vocês terão o PDF dele. A gente vai começar hoje com a Humanidade é Isenta de Pecado, da Seiichi Onoye, textos de Mestre Masaharu Taniguchi compilados pelo preletor Kamino Kuzumoto. Mais lá pra frente, a gente vai usar este livro, A Alma do Dinheiro, transformando o seu relacionamento com o dinheiro e com a vida, da Lynn Twist, tá? Que é um livro absolutamente maravilhoso, tá? Então a gente vai falar de valor, né? A gente vai usar um livro também chamado Transformative Relationships, que é, digamos assim, o pai do livro Crimes Imaginários, tá? E esse livro tá aqui no tablet, tá? Deixa eu botar a capa dele aqui pra vocês verem. Esse livro que custou quase R$400, a gente vai usar ele também, tá bom? A gente vai usar o livro O Homem Contra Si Mesmo, e tá faltando mais um que tá a caminho. Estão faltando mais dois que estão a caminho, ainda não chegaram, tá? E a gente vai se fundamentar na psicanálise, tá? Então essa jornada, ela vai ser totalmente fundamentada nos estudos da psicanálise, tá? Em teorias da psicanálise, tá bom? Vai ser uma jornada muito bem fundamentada. Aí vocês podem falar, poxa, mas A Humanidade é Isenta de Pecado é um livro da Seiichi Onoye, portanto é um livro religioso. Mas não se esqueçam de que o mestre Masaharu Taniguchi, ele, inclusive esse livro O Homem Contra Si Próprio, que é de um psicanalista famosíssimo, que eu não me lembro o nome, e ele tá aqui em algum lugar aqui na minha casa que eu ainda não achei, não sei onde ele tá, mas ele tá em algum lugar aqui. Eu tenho esse livro, tá? Eu comprei ele há muitos anos, eu consegui uma edição esgotada. Não me lembro o nome do autor, é um psicanalista alemão. Deixa eu ver se eu consigo dizer. Bom, depois eu digo pra vocês qual é o nome, tá? Lembre-se de que o mestre Masaharu Taniguchi, ele foi um sério estudante da psicanálise, tá? Então tudo que ele fala é muito bem fundamentado em psicanálise, tá bom? De que material nós vamos precisar para esta jornada? Um bom caderno, tá? Já mostrei para vocês o tipo de caderno que eu gosto de comprar, que é esse aqui, que é pequenininho e gordinho. Para mim esses são os melhores cadernos, mais fáceis de manusear, tá bom? A gente vai ter, para nos apoiar, vocês vão precisar de uma agenda para anotar os insights do dia, tá bom? Insights do dia, no dia, né? Que mais? Canetinhas coloridas, se você gostar de escrever colorido. E, se possível, fazer o que a Janaína Maria Baia faz. Ela
ela imprime os PDFs, ela encaderna e ela estuda, tá? Então, se você puder fazer isso, também será legal. A gente vai ter um outro livro, que eu também não sei onde ele está aqui, que é um livro, também um outro livro da Alice Miller, maravilhoso. Maravilhoso, que tem tudo a ver com o nosso tema, que também me foi indicado pela Elana, tá? E o objetivo central dessa jornada vai ser devolver a vocês o senso de valor que foi perdido lá muito atrás, quando nós éramos muito pequenininhos. Nós chegamos nesse planeta com a nossa inocência, com o nosso contato com o Criador, com o nosso senso de pureza, né? Nós éramos bem pequerruchinhos e os programas do ego negativo foram instalados nas nossas mentes, se sobrepuseram aos programas do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. E aí ali nós perdemos a nossa inocência, a nossa pureza, nós começamos a acreditar que éramos pecadores, que éramos miseráveis, que éramos desgraçados. Então, nós entramos num modo de viver a vida baseado na vergonha, na culpa e no medo. Sendo que o sentimento de vergonha deriva da crença no pecado, né? Pequei contra Deus, Deus me abandonou. Então, eu vou começar a nossa jornada lendo a introdução aqui do livro A Humanidade é Isenta de Pecado, tá? A introdução não, gente, o prefácio, tá? Palavras do compilador, né? De acordo com os novos estudos no campo da psicanálise, os infortúnios do ser humano são formas de autopunição que ele aplica a si próprio, movido pela ideia de pecado, ele coloca a palavra pecado entre aspas, sedimentada no fundo de seu subconsciente. Então, se a ideia de pecado latente no subconsciente for eliminada, é natural que deixem de ocorrer infortúnios resultantes do desejo inconsciente de autopunição. Alguns psicanalistas dizem que até mesmo a eclosão de uma guerra tem como origem o desejo latente no ser humano de autopunir-se para expiar os seus pecados, né? Se tem ocorrido muitos casos de pessoas que, lendo os textos sagrados de A Verdade da Vida, os 40 volumes que o mestre Masaharu Taniguchi escreveu, sararam de doenças tidas como incuráveis, é porque a verdade, o homem é filho de Deus e é originalmente livre de pecado, penetra no inconsciente do leitor, graças ao texto vigoroso, e extingue a ideia de pecado mantida há muito tempo nas camadas profundas da mente. Ou seja, o karma, 2 pensamentos. Comprovei por experiência própria a verdade de que o pecado e o karma são originalmente inexistentes, sendo apenas produtos da mente, tá? E aí ele vai contar a história dele, que eu já li para vocês no ano passado, há umas 2 semanas atrás eu li, mas eu quero ler de novo, tá? Eu quero ler de novo. E se você ainda não tiver lido A Humanidade é Isenta de Pecado, leia. No ano passado, fez 10 anos no mês de julho, que eu li A Humanidade é Isenta de Pecado pela primeira vez. E eu tava de cama, me recuperando de uma segunda fratura no pé, num período de maio, junho, julho, num período de 2 meses. Primeiro quebrei o pé esquerdo e depois eu quebrei o pé direito, né? Então eu estava de cama e eu li. E eu me lembro, gente, eu acho que eu já contei isso aqui, que eu me tremia toda lendo esse livro. Esse livro mexeu muito comigo. E o que ele ensina nesse livro é justamente o que Jesus ensina em Um Curso em Milagres. Em 1956, quando me dedicava a ajudar nos seminários de treinamento espiritual na academia de UDI, passei por uma fase difícil, angustiando-me por uma causa kármica
relacionada com a linhagem de minha família, sobre a qual narrarei mais adiante. Professor Katsumi Tokuhisa, diretor do Departamento de Seminários e Treinamento Espiritual, aconselhou-me o seguinte procedimento para extinguir de uma vez por todas a ideia de pecado latente no meu subconsciente. Procurar, nos vários volumes de A Verdade da Vida, 40, acho que naquela época eram 20, depois eles dividiram para ficar mais fácil para as pessoas lerem, trechos que se referissem à inexistência do pecado, copiá-los e organizá-los numa determinada ordem, né? Fazer uma compilação. Detalhe, o professor Taniguchi estava vivíssimo, tá? A Seichonoye, ela estava começando a se transformar no que ela é hoje, tá? E se vocês não sabem, o país em que a Seichonoye é mais forte, no qual ela é mais forte, é no Brasil. A Seichonoye é mais forte no Brasil do que no Japão, tá? Tá? Eu digo pra vocês, gente, esse nosso país, ele é a terra prometida, tá? Ele é a terra prometida. Esse nosso país, né? Se a gente não tá alcançando tudo que podemos alcançar, é porque a gente tem muito karma, né? Mas se Deus quiser, esse ano, todo esse fogo da transmutação vai queimar o nosso karma. Vai queimar o karma do povo brasileiro, tá? Tenho fé nisso. Naquela época, a Academia de UD realizava seminários de treinamento espiritual com especial ênfase na oferenda de trabalho, que consistia em aterrar uma depressão com a terra extraída de um monte próximo. Durante o dia eu me empenhava ao máximo nesse trabalho e à noite lia com fervor o livro A Verdade da Vida, para estudar o tema sobre a inexistência original do pecado. Então eu vou falar outra coisa. O tema sobre a inexistência original do pecado e o tema sobre a inexistência do pecado original, ok? Entenderam, né? Foi nessa época que comecei a ler A Verdade da Vida com nova disposição espiritual. Nos primeiros tempos, após tornar-me um adepto da Seichonoye, eu prometera a mim mesmo ler 10 vezes o livro A Verdade da Vida. E até a 4ª vez consegui lê-lo um pouco todos os dias, mas a partir de então, achando que já sabia tudo do livro, passei a lê-lo apenas de vez em quando. Com muito custo, consegui ler 8 vezes a coleção toda, mas desta vez, por terem me dado um tema específico, consegui ler o livro com um sentimento completamente diferente daquela época. Então tornou-se claro que, embora eu tivesse pensado que havia compreendido a verdade, na realidade eu não tinha compreendido quase nada. Por isso que eu repito o livro de exercícios de Um Curso em Milagres todo ano, tá? Exatamente por isso. Seguindo as instruções do professor Katsumi Tokuhisa, por sinal escreveu livros fantásticos, ele era médico ginecologista, abandonou a medicina para se dedicar a Seichonoye. Lindo. Inicialmente extraí de A Verdade da Vida todos os trechos referentes à questão do pecado. E em seguida vários trechos de outras obras do professor Masaharu Taniguchi, do mestre, né, Masaharu Taniguchi. Mas encontrei muita dificuldade em compilá-los de maneira organizada e por diversas vezes eu quis desistir. Em cada uma dessas ocasiões, o professor Tokuhisa infundiu-me ânimo e por fim aconselhou-me a orar bastante. Passei a acordar às 4 horas da madrugada para praticar a meditação Shinsokan. A meditação que eu gravei para vocês, meditação de Um Curso em Milagres, é a Shinsokan com outros termos, né? Então vocês podem praticar a Shinsokan todo dia. Gente, acabei de me lembrar que eu levantei e não meditei hoje. Esqueci. Decorridos mais ou menos 2 meses, um dia lampejaram em minha mente os seguintes tópicos: é desnecessário autoflagelar-se, é desnecessário sacrificar-se, o castigo divino não existe, o pecado não existe, o arrependimento, transcender o karma. E então, imbuído de grande ânimo, dediquei-me à compilação. Por essa época, aí é que começa o babado aqui, que vocês vão transpor para a vida de vocês. O que vocês querem conseguir e não conseguem de jeito nenhum. E lembrem-se de que quando a gente está falando em textos da Seichonoye, nós estamos falando da nossa ancestralidade. Então, não se esqueçam do componente da sua ancestralidade.
e dos seus karmas de vidas passadas. Meu filho... por essa época, minha mulher, que tinha tido 3 abortos espontâneos e desde então não tornara a engravidar, concebeu um filho. Assim nasceu o meu primeiro filho, justamente quando eu acabara de concluir as pesquisas do livro A Verdade da Vida e compilar sob o título A Humanidade é Isenta de Pecado, os trechos extraídos. Meu filho recebeu do professor Taniguchi o nome de Yukitaka. Aí ele vai contar que na segunda edição da revista da Seichanoye, de março de 1958, o professor Taniguchi, então, narra como segue o nascimento do nosso filho, do filho dele. Aproveito esta oportunidade para informar que no final do ano passado, a esposa do preletor Kamino Kuzumoto, da Academia de Treinamento Espiritual de Uji, deu à luz um robusto menino. A senhora Kuzumoto já tinha tido 3 abortos. O preletor Kuzumoto achava que esse infortúnio era consequência do pecado de ingratidão contra os pais que ele tinha cometido na juventude. Ou então era devido a uma causa kármica que impedia o casal de continuar a linhagem da família e receava que jamais viesse a ter um herdeiro do próprio sangue. Foi quando o professor Tokuhisa... aí ele vai contar a história toda, né? Pois bem, quando o preletor Kuzumoto se empenhava em estudar essa verdade e compilar os textos que falam sobre a ideia da inexistência do pecado, foi se gravando de modo definitivo em sua mente inconsciente o seguinte pensamento: tanto o pecado de ingratidão contra os pais quanto a causa kármica que impossibilita o nascimento dos herdeiros não existem realmente. Com essa mudança de postura mental, desapareceu a causa psicológica, pensamento subconsciente, que motivara os abortos na sua mulher, e assim ela engravidou e deu à luz um belo e robusto menino. Esse exemplo comprova que o karma é retido na mente subconsciente que ao se purificar o subconsciente com a leitura assídua dos livros sagrados, todos os karmas maléficos, sejam os da pessoa, sejam aqueles transmitidos pelas gerações anteriores, acabam desaparecendo, tá bom? Lendo esse artigo, compreendi realmente a causa dos abortos ocorridos anteriormente, bem como o porquê de finalmente ter chegado o meu filho tão esperado. Logo depois que eu nasci, meus pais se separaram e quando eu estava com 13 anos, minha mãe casou-se de novo. Passei a odiar os 3, meu pai, meu padrasto e minha mãe. Felizmente, tive a oportunidade de participar de um seminário de treinamento espiritual na Academia de Tobi Takyu. E graças a isso, tornei-me capaz de sentir gratidão por eles. Posteriormente, quando fui desfazer o meu noivado com certa pessoa, reencontrei por coincidência o meu verdadeiro pai, de quem eu fora separado havia mais de 20 anos. Alguns anos depois desse reencontro, conheci outra moça e me casei, a esposa dele, né, a mãe dos filhos dele. Nosso casamento contou com o apoio e a bênção de nossos pais e de muitas pessoas de nosso círculo. Pouco depois, minha mulher engravidou, o que foi motivo de grande alegria para nós. Mas ela perdeu o bebê logo no início da gravidez. Engravidou de novo, mas eu não sei o porquê. O nosso relacionamento se tornou hostil e passamos a brigar com frequência. Analisando o fato agora, reconheço que brigávamos por motivos fúteis. Mas o fato é que, em consequência dessa desarmonia, a minha mulher perdeu o bebê. Depois desse segundo aborto, refletimos seriamente sobre a nossa conduta e prometemos viver em harmonia para sermos abençoados com uma nova concepção. Nos esforçamos-nos nesse sentido e, por fim, a minha mulher engravidou pela 3ª vez. Mas, inexplicavelmente, voltou a pairar uma atmosfera hostil entre nós, apesar dos nossos esforços para convivermos em harmonia. Era algo que nós não conseguíamos controlar. Tratava-se de algum tipo de karma, e a minha mulher acabou abortando de novo. Queríamos saber o porquê dos abortos sucessivos, e analisamos a questão sob todos os ângulos, mas não obtivemos respostas. Parecia que entre minha mulher e eu atuava uma força estranha que provocava desarmonia
e infelicidade sempre que ela engravidava. Felizmente, fomos salvos pela verdade. Como mencionei anteriormente, empenhei-me em extrair dos 40 volumes da obra A Verdade da Vida os trechos que se referiam à verdade e o pecado é originalmente inexistente. Organizei-os e compilei-os sob o título A Humanidade é Isenta de Pecado. E na mesma época em que esse trabalho foi concluído, nasceu o nosso primeiro filho. Certamente por ter sido extinto o karma que vinha sendo passado de geração em geração em nossa família. Saliento mais uma vez que esse livro é uma compilação dos trechos da Verdade da Vida, que contém as palavras sagradas, com o poder de extinguir forças kármicas negativas. Na família Kusumoto havia um terrível karma que vinha passando de geração em geração e que impedia a coexistência de pais e filhos. Casei-me sem saber desse karma. Assim, se nascesse um filho, a minha mulher e eu estaríamos fadados a sermos privados do convívio com ele. Devido ao karma, nós ou o nosso filho acabaríamos morrendo. E de fato ocorreram sucessivos abortos, né? Ou então iam acabar se separando. Era um karma terrível que vinha sendo transmitido de geração em geração. Mas quando me empenhei em fazer a compilação, ficou gravada no meu subconsciente a verdade: o ser humano é originalmente filho de Deus, livre de pecado. Em consequência, o karma se extinguiu e finalmente nasceu o nosso primeiro filho. Depois dele vieram mais 2 filhos e hoje somos uma família verdadeiramente feliz. Quando acabei de juntar as folhas manuscritas deste livro, anexei um retrato de meu filho e fui para a casa do professor Masaharu Taniguchi para oferecer a ele o produto do meu trabalho. Na ocasião, ao ouvir as sinceras palavras de felicitação da professora Teruko, fiquei mudo de emoção por uns instantes e depois acabei prorrompendo em lágrimas. Professora Teruko era a senhora Taniguchi, né? Esposa do mestre. Escreveu um livro lindo chamado Respeitando-o como marido, reverenciando-o como mestre. Lindo. Assim, graças à benevolência do professor Masaharu Taniguchi, autor dos 40 volumes de A Verdade da Vida, foi possível a publicação desse livro. Aos que estão sofrendo, como eu sofria, por causa da ideia de pecado e da influência de karmas maléficos, transmitidos de geração para geração, recomendo que extinguir a ideia de pecado e de karma lendo esse livro que contém os trechos de A Verdade da Vida, que explicam a verdade da inexistência do pecado e do karma. Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Lendo repetidas vezes a obra completa A Verdade da Vida, a pessoa se libertará de todos os tipos de karmas maléficos, pois ficará gravada no âmago de sua mente a verdade de que os pecados e os karmas não existem originalmente. Em consequência, a felicidade se instalará em seu lar e os seus empreendimentos prosperarão. Lembrando a vocês que o significado de Seichonoye é lar do progredir infinito. E se todas as pessoas lerem a coleção, com certeza deixará de haver guerra entre os povos e se estabelecerá o paraíso terrestre da eterna paz. Recomendo a todos a leitura deste livro na qualidade de testemunha do poder do ensinamento contido na obra do Mestre, A Verdade da Vida, pois graças a ele libertei-me das amarras do karma que me foi transmitido através de gerações e pude reaver o paraíso em minha vida. Então, como é que os karmas podem estar aparecendo nas nossas vidas? Falta de abundância, de prosperidade, né? Falta de amor, uma mulher que não consegue conceber um filho, um casal que não consegue conceber um filho, vícios na família, desarmonias familiares, né? Falta de um bom relacionamento amoroso, de uma boa relação de parceria, falta de saúde, doenças, tá? Então, vai ser isso que a gente vai trabalhar durante o ano.
a liberação dessa necessidade inconsciente de autopunição. Porque se nos falta algo, ou se nos acontece algo ruim, é porque de alguma maneira estamos nos punindo. Daí a preciosidade deste livro, Crimes Imaginários. Porque nós nos punimos e como interromper este processo? Como é que a gente para de se punir? Como é que a gente para de se autopunir? Como é que nós paramos de nos sentir indignos, não merecedores? E às vezes até no nível consciente você pode se sentir muito merecedor, você pode se sentir extremamente digno, mas no nível inconsciente você está pagando, entre aspas, seus pecados. E às vezes você está pagando os pecados dos seus antepassados. E às vezes também você não está avançando por aquilo que eu falei no vídeo de segunda-feira, né? E se você ainda não assistiu a live de domingo, assista, por favor. Também tem tudo a ver com isso. Só que é sobre relacionamentos amorosos. Porque no final das contas, eu acho que eu tenho que pagar essas dívidas aí, né? Que nem são minhas. E na verdade, a melhor maneira de, se eu tiver essas dívidas aí dos meus antepassados, de eu ajudar os meus antepassados, é eu me libertar desse pensamento de que os karmas e os pecados existem e precisam ser pagos. Tá bom? Então vai ser sobre isso a nossa jornada. Reitero com vocês a necessidade de vocês, como é que se diz? Terem um material para acompanhar, tá? E lembrarem de quê? Lembrarem de uma coisa que é muito importante. Quando nós fazemos os exercícios de um curso em milagres, nós estamos limpando as nossas mentes dessa crença de que somos pecadores, de que o pecado existe. Essa não foi a mensagem de Jesus. E esse é um dos grandes equívocos que ele vem para desfazer com o curso em milagres. Tanto que ele fala muito, muito sobre a nossa inocência, né? Aquela lição que a gente leu, que a gente estava lendo, né? Até ontem, né? Fala exatamente sobre isso. E eu vou provar para vocês que falo, tá bom? Vou provar para vocês agora que falo. Vou ler aqui para vocês. Aí eu abro o livro, aí tem um texto assim: o aluno vem ao lugar certo na hora certa. Com certeza. O aluno vem ao lugar certo na hora certa. Se você está aqui, é porque essa é a sua hora de, a partir do conhecimento do seu próprio valor, você gerar muito mais abundância para a sua vida, tá? O aluno vem ao lugar certo na hora certa, né? Eu sou o Filho de Deus. Vou ler o texto sem botar as minhas palavras. Eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim o amor vem a ser perfeito. O medo impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa inocência, pois na minha pureza habita a sua própria. Tá? Então, talvez fosse até bom a gente ler essa tá me vindo aqui, fazer essa afirmação também todos os dias. Tá bom? Se eu me esquecer, vocês me lembram. Então é isso, gente. Essa é a ideia para esse ano. A ideia é que a gente comece a materializar coisas boas nas nossas vidas, tá? Nos anos anteriores nós tratamos muito de semear, né? Nós transformamos as nossas mentes e esse ano nós vamos começar a usar ferramentas práticas e essas ferramentas práticas vão trazer com certeza mais abundância, mais prosperidade, mais amor, mais dinheiro para as nossas vidas. Porque nós vamos começar a conhecer o nosso verdadeiro valor. Não na mente, não na cabeça, não da boca para fora, mas no nosso coração, tá? Lembrando o que o preletor fala, né? Que Jesus fala, né? E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E a verdade, ela é sobre o nosso valor intrínseco. Quando nós reconhecemos isso, uma vida mais abundante obrigatoriamente tem que se manifestar nas nossas vidas, tá bom? Então, esta era a mensagem para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. Bye, bye.